E tem gente no Brasil acreditando que ventos dos Estados Unidos trarão interferências no Supremo Tribunal Federal, interferências na política brasileira, acreditando inclusive que a vitória de Trump possa provocar um efeito no Supremo Tribunal Federal a ponto de devolver a elegibilidade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje está inelegível, que hoje não pode disputar o processo eleitoral, diferente dos Estados Unidos, onde Trump manteve seus direitos políticos mesmo condenado. Aqui, por conta de ações, inclusive no mandato, Bolsonaro está inelegível. E aí, dentro dessa expectativa de parte da direita e da extrema-direita no país, foi colocado um personagem novo. Trouxe para o debate eleitoral o ex-presidente Michel Temer. Michel Temer, que a gente lembra, indicou Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal e era presidente da República na época que Trump era presidente dos Estados Unidos, ou seja, governaram juntos os dois países. Como é que Michel Temer chegou nessa jogada, chegou nesse momento? Ele foi cotado por aliados de Bolsonaro para ser seu vice na eleição de 2026. Ele foi perguntado pela Folha de São Paulo e respondeu assim no dia de hoje. Ele fala primeiro sobre a vitória de Trump, sobre um possível efeito sobre o Supremo Tribunal Federal. Olha o que pensa Michel Temer. Repito, o presidente que indicou Alexandre de Moraes. Põe na tela a cartela para a gente ver. Ah, não tem essa? Pois eu vou ler daqui. Vamos lá, então. Peço desculpa a você na nossa audiência, mas vou trazer aqui o que fala Temer, sobre o efeito Trump no STF. Abre aspas. Eleito Trump nos Estados Unidos, isso vai influenciar o judiciário daqui? Eu não acredito. Veja o que o Alexandre de Moraes fez no caso do Elon Musk. A posição dele foi firme. Fecha aspas, Michel Temer. E agora sim, nós temos em cartela a possibilidade dele ser vice de Bolsonaro. Ele foi questionado e reagiu assim, Alessio. É uma brincadeira. Achei esquisitíssimo. Se ele, Bolsonaro, disse isso, então ele foi delicado. Se ele falasse que descarta, poderiam achar que sou eu que estou querendo. Michel Temer, ex-presidente da República. Aí é o famoso me inclua fora dessa, Cíntia. Sim. Olha, o que a gente tem visto nos últimos 2 dias beira a insanidade. Primeiro porque, para Trump interferir no judiciário brasileiro, tem 2 possibilidades. Uma, ele não ter sido eleito presidente dos Estados Unidos, e sim o rei de uma nova ordem mundial e que dá ao presidente americano a capacidade de interferir sobre todos os países. E segundo, o Brasil ser uma colônia dos Estados Unidos, ou seja, a gestão política e administrativa ficaria a cargo do império, como já aconteceu em Portugal, Brasil, a gente sabe, mas tem mais de 200 anos que o Brasil decretou independência e não me consta que haja nenhum movimento no sentido de o Brasil voltar a ser uma colônia de qualquer outro país, quanto mais dos Estados Unidos. Agora, sim, já tem a primeira prova para os bolsonaristas. Será o pedido que Bolsonaro fará para ir à posse de Trump nos Estados Unidos. O Moraes já conversou, né, entre eles lá, disse que isso não vai mudar, nada deve mudar. E o que eu acho mais estranho é que isso está sendo normalizado, isso é tratado como se fosse possível e fosse normal. A frase do Bolsonaro ele vai negar esse pedido para o homem mais poderoso do mundo. É como se fosse uma brincadeira. O sistema judiciário brasileiro é uma grande brincadeira. E aí pode alguém que foi eleito, que tem um poder considerável, que efetivamente o presidente americano tem esse poder, mas não de interferir, de dizer assim, olha, agora esse aqui prende, não, esse aqui solta. Imagine, o Trump não tem nada para fazer na vida dele, né? Não tem nenhum problema para resolver nos Estados Unidos, a economia americana. E está muito preocupado com Não, ainda tem mais esse problema, muito preocupado com a colônia Brasil e precisa rapidamente resolver o problema
do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, a situação que o Trump precisa enfrentar nos Estados Unidos, ela é tão séria, ela é tão grave, que hoje já está acontecendo mudanças nas empresas. Em que sentido? Né? Isso é sério. E esse é um problema para eles que ele vai enfrentar no primeiro momento, que é o seguinte: algumas empresas estão chamando os seus empregados para informar que esse ano não vai ter bônus. Porque é comum nos Estados Unidos, né? No final do ano, os funcionários recebem, os executivos recebem bônus, grupos de funcionários recebem. Por quê? Porque a empresa vai utilizar o dinheiro do bônus, que é uma espécie de extra, um 14º salário, por exemplo, para comprar insumos para a empresa. Por quê? Porque o Trump já anunciou, e deve fazer isso, é um dos motivos da vitória dele, que ele vai taxar muito fortemente produtos vindos da China. E o que abastece hoje a indústria americana? Produtos da China. O que tem nesse meu iPhone aqui? Tudo se olhar dentro, é feito onde? Made in China. Taiwan, tudo então, isso vai mudar radicalmente a forma como as empresas estão vendo, e neste primeiro momento, ele vai ter um aumento da inflação, um impacto muito negativo sobre a economia de outros países. Isso sim vai impactar o Brasil. Não o Trump pegar como se fosse o homem das marionetes, ficar dizendo assim, olha, esse aqui vai assim, esse aqui vem para cá. E lembrando, é muito tosco isso tudo. Trump foi eleito de forma muito expressiva, a gente viu os resultados. Dizendo isso. Tem o Senado, migrantes, tem a Câmara, tem a condição para fazer, e é isso que se espera dele, que ele faça para os americanos. Exatamente. Assim, os americanos deram um aval como nunca antes, muito diferente do primeiro mandato, para Trump. Agora ele tem uma votação muito expressiva, tem um controle da Câmara e o controle do Senado. Mas o grande lance, Ananias, só para finalizar, vai estar focado nisso. É que as empresas, não são todas, obviamente, mas uma parte considerável desse eleitor médio, que é dono de uma empresa média nos Estados Unidos, ele não percebeu que isso também ia impactar a empresa dele. Não ia impactar somente as empresas de fora. Sim. Né? Porque, assim, realmente a China é muito agressiva, né? No sentido de entrar nos países com os seus produtos. Isso acontece no mundo inteiro e enfim, eles enfrentam problemas. Mas isso já está impactando. Então, vai causar uma escassez, vai ter, né? João? A situação poderia ser ainda pior, né? Bom não está, não, mas poderia ser ainda pior. Não, pode liberar. O que acontece? Se você pegar hoje, os Estados Unidos vai ter uma política de aumento de juros, para alavancar o dólar. A maior prova disso é que o Copom hoje já se antecipou, né? Como sempre, esse Copom aí a serviço do mercado. O segundo ponto principal é que Trump vai ter que mudar aquele discurso. O discurso dele praticamente tá meio disléxico. Não combina com ninguém. Ele não consegue estabelecer um pensamento claro sobre a relação com a Ucrânia e muito menos com a União Soviética. Sendo que com a Rússia ainda tem um problema. Pesam acusações graves contra ele por relações, entre aspas, incestuosas com a Rússia, né? Então, eu acho que ele vai passar um tempo aí, de certa forma, meio sem entrar em polêmica, e depois vai voltar aquelas velhas polêmicas que os americanos adoram, né? Porque o pessoal fala do Trump como se o Trump fosse um ET. O Trump é a transfiguração do americano básico. Deixou de ser aquele bizarro, aquele estranho da primeira eleição, para, de fato, ser um representante de uma parcela significativa da população.